Olá, tudo bom? O Tai Chi, né? É sempre esse tema que é dedicado a esse plano, né? Esse programa. Ele parte de na minha experiência, né? Na maneira como eu vivi, né? Aprendi, né? Minha iniciação no Tai Chi. E as práticas, né? Posteriores. Ele é baseado num conceito assim de desenvolvimento contínuo, né? Digamos, aprendizagem contínua, aperfeiçoamento contínuo, né? E é um sentido, vamos dizer assim, desenvolvimentista, progressista, né? Uma visão assim de desenvolvimento e progresso das pessoas, né? No sentido de que nós temos um potencial desconhecido, né? Esse desenvolvimento é uma conquista, é uma coisa que nos torna a nossa existência, né, a nossa vida mais plena, uma experiência mais assim satisfatória, digamos assim, mais profundamente satisfatória, né? E no sentido da gente desenvolver a nossa plenitude, né? E explorando essa dimensão pouco conhecida, né? Pouco divulgada da energia vital, né? Como um aspecto de uma psicologia profunda ou de uma espiritualidade também. E um aspecto terapêutico também num plano mais superficial, né? E eu sou um cidadão, né? Minha formação principalmente é comercial, né? Microempresa. Mas eu como cidadão eu estudo, eu leio artigos, né? Noticiário, outros assuntos, tenho relações com outras pessoas, né? E também com pessoas que trabalham em treinamento, em educação, né? E na verdade eu tenho uma preocupação muito grande com o que o padrão, né, a cultura atual da nossa sociedade, que ela chama de educação, o que ela entende por educação. Porque eu tenho influências, assim, por exemplo, do marketing, né, da propaganda, né, da formação da opinião pública, da manipulação da opinião pública, né. E às vezes eu vejo aspectos assim chamados de treinamento, ou chamados de educação, que eu não vejo propriamente esse aspecto desenvolvimentista, progressista da pessoa, no sentido da pessoa se desenvolver, né? A pessoa explorar aspectos pouco desenvolvidos, né? Poucos conhecidos, no sentido de uma experiência de vida mais profunda, mais plena. Às vezes eu vejo justamente o contrário em certas linhas de treinamento, de você negar, por exemplo, um potencial mais profundo, né? E você como que explorar basicamente só o básico, vamos dizer assim, né? Então, enquanto o Tai Chi ele fala, olha, nós temos um potencial de felicidade, realização, né? Que nós podemos desenvolver, explorar. Isso é uma coisa positiva. Às vezes eu vejo linhas de treinamento que parece que o que elas pregam, o que elas falam, seria quase que justamente o contrário, né? Vamos chamar assim de uma gaiola de ouro, né? Então o que acontece? De repente a gente não tem maiores assim possibilidades, né? Maiores perspectivas, digamos assim, feijão com arroz é o básico, né? E esse plus, digamos assim, é uma coisa ou não existe, ou é inviável, ou não é acessível, enfim. Então eu fico preocupado às vezes quando eu vejo isso em algumas linhas de treinamento, bem como aspectos de manipulação da opinião pública, né? Então, às vezes os treinadores, né, os professores, né,
eles parece que eles estão mais interessados em impor seus pontos de vista do que propriamente explorar assim, o conhecimento, uma visão de ampliação, né? Então às vezes parece uma guerra, uma luta, em que o professor ele usa todos os recursos que ele tem na mão para impor seu ponto de vista, inclusive desacreditar pontos de vista divergentes, né? E no sentido de manipulação, até ataques pessoais, enfim. Então nesse sentido, a educação atual, né, a nossa cultura, a visão atual de treinamento, eu às vezes tenho preocupação porque eu vejo uma certa distorção, né? Essa manipulação dos pensamentos, das ideias, esse ataque pessoal a visões divergentes. Obrigado.